Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Empresa do Futuro, ou Future Enterprise, como lhe chamamos na IDC, é a visão da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e inovadora, capaz de se adaptar numa economia cada vez mais digital. Todos os episódios teremos uma entrevista a uma personalidade que consideramos que esteja ou a transformar ou a criar uma Future Enterprise, ou que esteja a contribuir para o ecossistema que permite às organizações fazerem a sua transformação. E nesse episódio temos mais um convidado muito especial, uma pessoa que de fato tem vindo a trazer uma nova dinâmica naquilo que são, no fundo, as bases que permitem a nossa economia, o nosso ecossistema, de fato, poder fazer essa transformação. Mas para apresentá-lo, tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador dessa iniciativa, o Fernando Bação. Fernando, passo-te a bola. Obrigado, Gabriel. Bem-vindos. Hoje, de facto, temos um convidado muito especial. É o André de Aragão Azevedo, que é o secretário de Estado para a Transição Digital, portanto, uma pessoa com enormes responsabilidades nos dias que correm, uma pessoa que tem feito uma enorme diferença na forma como o Estado português tem abordado este tema. André, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. A primeira questão que tinha tem mais que ver, é mais uma questão de enquadramento, ou seja, tu és advogado, Sim. Trabalhas na área da tecnologia. Sim. Como é que é o percurso do advogado até esta área da tecnologia? E digamos, associado a isso, qual é que achas que é, digamos, a tua característica pessoal que mais marcante e que mais te ajudou no desenvolvimento da tua carreira profissional e chegares até tão novo a secretário de Estado de uma área tão importante? Antes de mais, bom dia, obrigado também pelo convite e pela oportunidade de partilhar um bocadinho esta visão daquilo que é o Future Country, o Future Portugal. E de facto, a minha formação de base é de Direito, fui advogado durante algum tempo, mas rapidamente transitei para outras funções, fui consultor na área sobretudo jurídica e depois gradualmente aproximando-me da área mais de responsabilidade na área pública e sobretudo também ligada à área das tecnologias, com a noção de que a tecnologia e a digitalização são instrumentos relevantíssimos para fazer qualquer espécie de reforma em qualquer setor, uma vez que quando se tem normalmente constrangimentos fortes financeiros e constrangimentos de contratação de pessoas, a melhor forma de induzir algum ganho de eficiência é de facto introduzindo e incorporando inovação e tecnologia. E à medida que isso foi se tornando mais nítido, fui-me aproximando deste setor e deixando cada vez mais interessante e fazendo a minha própria transição digital, ganhando outras competências. Portanto, no início fui para Macau, que foi quando me licenciei, e depois fui evoluindo, tive 10 anos lá, trabalhei em várias áreas e depois quando regressei vim para a área fui trabalhar para a Assembleia da República como consultor na área do Direito Constitucional, mas depois evoluí para a área da Saúde, propuseram-me que fosse para chefe de gabinete do Secretário de Estado então da Saúde e achei que a permanente desafiar e desconstruir aquilo que é uma zona de conforto e entrar numa nova área de aprendizagem que é uma coisa que eu gosto de fazer por natureza e portanto ao longo da vida, se essa for a característica mais relevante, é exatamente a abertura para transitar regularmente funções e entrar em novas áreas que exijam algum nível de conhecimento ou de aprendizagem. Sim, senhor. André, falasse um pouco aqui dessa transição digital da tua carreira. Sim. E agora tens em mãos, no fundo, a transição digital do nosso país. Uhum. E eu sei, enfim, tenho acompanhado aquilo que tem sido feito, mas queres partilhar aqui conosco um pouco aquilo que são os principais pilares do plano de ação para a transição digital de Portugal? Uhum. Claro que sim. O pano de fundo desta aposta que o Governo fez na transição digital decorre de uma constatação que é, neste momento, mais ou menos consensual, que é a ideia de que há uma enorme oportunidade associada ao digital e o enorme risco de ficarmos para trás se não formos, de facto, consequentes com essa agenda. Por isso, o Governo decidiu criar uma pasta específica. Na realidade, seria estranho que em 2021 não houvesse um responsável político de um setor que nós sabemos que tem a dinâmica e o potencial do digital e, portanto, foi essa a opção que se fez e
que culminou na aprovação de um plano que nós aprovámos ao fim de cerca de 100 dias de governo, que tem na prática como objetivo posicionar o digital como um acelerador económico de transição para um novo modelo de economia que acreditamos que será muito mais competitivo e muito mais alinhado com aquilo que é o desafio da era digital. E isso significa basicamente o que é trabalhar em 3 grandes pilares, em 3 grandes frentes. Uma que corresponde, do meu ponto de vista, ao maior déficit que nós temos, que é o déficit das competências. Quando olhamos para as várias dimensões e aquilo que é o retrato do nosso país, sobretudo comparando com a média europeia, a área onde nós estamos menos bem é exatamente a área das competências. É um problema que já vem de trás, que não se cinge ao digital, mas concretamente no digital é provavelmente a nossa área mais fraca, mas é uma área em que nós temos que apostar de forma mais intencional e mais robusta, e é isso que estamos a fazer. Depois temos um pilar que tem a ver com a transição digital das empresas, que tem uma lógica também de ciclo de vida da empresa, estimulando muito aquilo que é a nossa capacidade de empreendedorismo, o ecossistema de empreendedorismo, que já está bastante robusto. Nós já somos hoje percepcionados como uma startup nation, mas que temos que garantir que este espírito de empreendedorismo associado ao ecossistema de startups também perpassa e é alargado aos outros setores do nosso 99% de PMEs que temos em Portugal e que não pode ficar à margem deste processo de digitalização. Portanto, o objetivo é estimular também essa parte e aproximar também o ecossistema científico na medida em que é indutor de inovação. E depois o terceiro componente que tem a ver com o Estado e o papel que a administração pública tem que representar neste processo. Sabemos que há custos de contexto. Portugal, apesar de tudo e apesar de alguma percepção pública, é do ponto de vista internacional reconhecido como um país que tem um governo eletrónico muito já maduro e muito desenvolvido. É dos rankings onde nós estamos melhor, é exatamente em termos de governo eletrónico e, portanto, temos que trabalhar nestas 3 frentes e garantir que esta dianteira que temos em matéria de digitalização de serviços públicos não anda para trás. Em relação à questão das competências, eu acho que é um desafio de há 30 anos que penso que nós temos. Tem vindo a progredir, tem vindo a melhorar, mas não deixa de continuar a ser um desafio sério para o país. Como é que vês, ou seja, quais são as estratégias que parecem mais adequadas para promover esse catch-up, essa melhoria das competências dos portugueses, que apesar de se dizer que é um país de doutores, na verdade não é um país de doutores nenhum, o nosso nível de população com o ensino superior está muito abaixo da média comunitária, mas de forma mais geral as competências para ser digamos um ator produtivo nesta revolução digital, quais são as estratégias que antevês que sejam mais frutíferas para promover isto? Bom, primeiro, clarificar e contextualizar o patamar de partida. Nós somos, de facto, um país que, historicamente, sobretudo quando comparado com os países da Europa, tem um déficit de competências histórico que não tem só a ver com o digital. Vem de trás, vem de há séculos e, portanto, esta aposta forte que o Governo e que não é o Governo atual, todos os governos desde o 25 de Abril fizeram, quando olhamos para as estatísticas é muito interessante concluir que, a partir do momento em que entramos em democracia, a aposta forte que se fez nos níveis de ensino, na capacitação e na formação e, sobretudo, no setor da educação, trouxeram-nos um advento, uma catalisação de mobilização do país para um salto enorme em termos de competências e de nível académico médio. É verdade que não somos um país de doutores, quando comparamos o número de licenciados ou a percentagem de licenciados com outros países estamos ainda abaixo, mas temos convergido significativamente e este ano em particular batemos o recorde de número de admissões no ensino superior, com mais de 50 mil alunos no ensino superior. Portanto, estamos a fazer o caminho certo e eu acho que isto tem que ser sempre visto numa lógica diacrónica com algum espaço temporal de análise que nos permita garantir se a tendência é de facto de convergência no caminho certo ou se é um pico de um ano que correram bem as coisas ou correram mal. Portanto, é muito bom constatar, quando olhamos para um horizonte temporal de 40 anos de democracia, vermos que, de facto, fizemos um caminho muito positivo e estamos hoje incrivelmente melhor do que estávamos quando se deu o 25 de Abril. Concretamente sobre o tema das competências, ele é ainda mais premente porque ele, face à agilidade e à velocidade do digital, implica respostas muito rápidas e tipicamente sabemos que formar pessoas leva tempo, não é uma coisa que a gente compra, infelizmente as pessoas têm que de facto aprender competências, têm que adquirir novos conhecimentos e isso implica uma aposta que leva algum tempo. Mas sobre esse ponto de vista, o que nós delineamos no nosso plano é uma abordagem de ciclo de vida, de aprendizagem ao longo da vida, que tem basicamente 3 grandes segmentos de população. A escola,
que não pode ficar para trás e que, do nosso ponto de vista, estava a ficar para trás enquanto setor, uma vez que a experiência do ensino em Portugal era muito semelhante àquilo que era a experiência dos anos 80 ou 90. Nós não há, de facto, em termos de contexto de sala de aula, uma alteração significativa e estrutural do processo de aprendizagem, e isso tem que acontecer, e é isso que nos propomos com a Escola Digital, com um conceito novo de posto de trabalho, de aprendizagem e de ensino móvel, em que o aluno vai ter um equipamento, conectividade, ferramentas digitais, competências, ferramentas de gestão de sala de aula que lhe permitem ter uma experiência de aprendizagem, seja dentro do perímetro escolar, seja em casa, no ATL, na biblioteca, e, portanto, também imbuindo competências que têm que estar nos currículos e que não queremos que fiquem restritas à aula de TIC, queremos que sejam competências, uma experiência transversal, que em todas as disciplinas, todo o paradigma de aprendizagem seja de facto diferente. Depois temos a componente da população ativa, que é provavelmente o desafio ainda maior, porque estamos a falar de uma população ativa que é muito vasta, que tem níveis de competências muito diversos e que implica aqui um esforço muito transversal. E o que propusemos foi dois tipos de abordagens, uma com mais seletiva para competências mais avançadas, trabalhando de forma inovadora com as empresas na identificação das ofertas formativas que tínhamos que disponibilizar para o mercado para alinhar com aquilo que o mercado está à procura em termos de competências. E, portanto, o que fizemos foi convidar as empresas, digam-nos quais são as vossas perspectivas de recrutamento e quais são as áreas de conhecimento em que vocês precisam de recursos novos, trabalhando com eles as ofertas formativas e com os institutos politécnicos, e lançámos o programa Upskill, que tem exatamente esta filosofia de fundo, em que há aqui um compromisso recíproco. As empresas garantem que a formação é alinhada com as suas necessidades, mas também põem compromisso no sentido de contratar as pessoas no fim com um salário de pelo menos 1.200 euros. E tiramos partido da capacidade instalada das nossas instituições de ensino superior, que têm de facto um bom know-how, que têm uma chancela e um selo de credibilidade que induz valor para o processo de aprendizagem, e que também por esta via podem atualizar as suas próprias ofertas formativas por esta permeabilidade às empresas que também se envolvem no processo formativo. E, por último, o desafio da inclusão digital, que é enorme, porque aí é o nosso pior indicador. Nós tínhamos, em 2019, 22% da nossa população que nunca tinha utilizado a internet, e temos dados já de 2020, já validados pelo Eurostat, baixámos 4 pontos percentuais para 18%. Portanto, há aqui, como eu dizia, uma convergência muito forte e acelerada, que compara muito bem com o que aconteceu nos outros países. Nós estamos muito melhor e encurtámos significativamente o fosso para a média europeia, mas em que queremos mais, e, portanto, o que vamos lançar, que já está a candidatura aprovada, ou em vias de ser aprovada, de um programa de capacitação digital de 1 milhão de portugueses com competências básicas, na prática criando condições para que este valor dos 18% caia basicamente para metade num horizonte temporal da legislatura. É o objetivo que temos. Falta aqui um desafio enorme, mas falta também uma oportunidade enorme para fazer a transição digital desse segmento da população que, no fundo, não tem ainda essa capacidade de trabalhar com os meios digitais, que é fundamental para a transformação da nossa economia, não é? E há um aspecto que é fundamental, que é para transformarmos a nossa economia, que é mudarmos também a forma como trabalhamos, não é? E nós vimos, se calhar, nesse último ano, com a questão da pandemia, um salto tecnológico, dizia alguns meses atrás, um salto tecnológico de 10 anos, ou seja, tudo aconteceu muito rápido, mas de facto aquilo que vivemos no último ano não é o trabalho remoto, propriamente como nós pensamos que possa ser um trabalho de futuro, mas foi uma adaptação muito rápida à pandemia, não é? Eu acredito que, de facto, as empresas façam esse caminho e comecem a perceber a vantagem do trabalho remoto, mas não consigo entender bem como é que essa evolução para o trabalho remoto vai ser feita ao nível da administração pública. Qual é a tua perspectiva? Como é que tu vês, principalmente, a mudança na administração pública para um trabalho remoto? Eu não fazia uma separação entre aquilo que é a dinâmica do privado e do público, porque os dados objetivos mostram que isso não é assim. Portanto, nós temos, de facto, um processo de paralelismo muito grande entre o que está a acontecer em termos de adoção de teletrabalho no público e no privado. A verdade é que os serviços públicos também foram, na sua grande maioria, obrigados a fechar aquilo que era o atendimento presencial ou com agendamento prévio. Portanto, há uma capacidade que foi diminuída do ponto de vista de serviços físicos, mas houve um alargamento da capacidade de resposta em termos de serviços públicos digitais, o que mostrava já algum nível de maturidade, como tínhamos referido, que tem a ver com o nível de governo eletrónico que já temos em Portugal, com a digitalização de muitos fluxos de procedimentos que permitem uma passagem para o digital de forma muito acelerada.
E nas empresas vemos o mesmo. O que sentimos é que, quer do ponto de vista do público, quer da privada, há aqui uma convergência histórica de vontades entre empregador e trabalhador de facto, ficarmos num regime híbrido de que provavelmente não ficaremos 100%, como em alguns casos está a acontecer em teletrabalho, porque suscita, sobretudo a prazo, outro tipo de desafios de falta de interação pessoal, falta de espírito de cultura de organização, mas há aqui um ganho enorme do ponto de vista de experiência pessoal, de commuting time para o trabalho, de ordenamento do território, de alargamento de espaço de distanciamento entre onde o cidadão ou o trabalhador reside e o posto de trabalho onde vai prestar o seu serviço e, portanto, criarmos aqui uma lógica de incorporação de alguns ganhos que são indutores de eficiência às organizações. No público isso também está a acontecer, estamos a mexer na legislação para torná-la ainda mais flexível. De facto, havia aqui um conceito um bocadinho ultrapassado de ou está o cidadão ou o trabalhador ou está em teletrabalho ou está em físico. E o que toda a gente conclui hoje é que, e é isso que também o digital nos convoca para fazermos, que é uma ideia de total agilidade e flexibilidade na resposta, ou seja, temos que ser capazes de encontrar mecanismos híbridos que pontualmente podem necessitar que o trabalhador esteja mais fisicamente presente ou mais remotamente, em função daquilo que a organização no seu conjunto está a precisar. Vamos ter uma paridade digital, ou seja, quer naquilo que é o local de trabalho tradicional, quer que seja o local de trabalho fora do local de trabalho tradicional, ou seja, em casa? Acho que, não sei se vai ser paridade, é muito interessante, há pouco tempo falava com um investidor internacional, estrangeiro, que está agora a deslocalizar as suas operações para Portugal e quando lhe perguntávamos onde é que ele se ia instalar, ele deu uma resposta muito interessante que era, neste momento não me interessa a localização física, eu não vou ter escritório porque eu tenho 10 milhões de postos de trabalho em Portugal ou de locais de escritórios, porque eu só preciso de 2 requisitos, um é eletricidade e ligação à internet. E isso cada um dos trabalhadores tem tipicamente em casa. Depois podemos falar da falta de cobertura em ponto A, mas não é esse o tema aqui. Mas o que é giro é que, do ponto de vista de conceito, na cabeça dele, de facto, a ideia de um quartel-general, de umas instalações físicas, de um escritório, onde toda a organização se reúne, deixou de fazer sentido. Portanto, ele não estava à procura de uma localização nem de uma cidade específica, olha para o país no seu todo, e isso é uma enorme oportunidade para também valorizarmos o nosso interior, para eliminarmos este conceito muito de periferia, de zonas densamente povoadas e zonas mais deprimidas, porque há de facto aqui uma oportunidade de esbater estas diferenças e de continuarmos a alimentar a drenagem de recursos sempre para o litoral e para as grandes cidades. Portanto, eu acho que desse ponto de vista, como país, como organização e como individualmente, cada um de nós como trabalhadores, é muito bom que haja esta opção, pelo menos. Não acho que também há aqui, quer dizer, concordo completamente, mas não há aqui um risco para as empresas em Portugal de perderem os seus recursos para empresas americanas, alemãs e por aí, porque essa forma de trabalhar será transversal no mundo, não é? E, portanto, qualquer empresa irá procurar os melhores recursos, estejam eles em Portugal, nos Estados Unidos, na Roménia, na Polónia, seja onde for. Portanto, isto se calhar também vai aumentar um bocado a pressão sobre os recursos, nomeadamente em Portugal, onde nós sabemos que os recursos técnicos são bons, mas são limitados. Isso é uma preocupação, eu se calhar sou otimista demais, mas eu vejo como duplamente positiva. Número 1, ao vendermos os nossos recursos e a nossa capacidade de talento para o exterior, estamos a valorizar em termos de remuneração e a nivelar pelo aquilo que é os patamares de remuneração do primeiro mundo. E, portanto, a valorização do fator trabalho e a remuneração em termos de salário médio da nossa população por via desse efeito de estarmos a vender serviços e talento para o mundo inteiro é uma coisa que nos interessa. Depois, a ideia de abrirmos mercado, de podermos estar a vender, e, do ponto de vista da organização, é uma oportunidade gigantesca, mas também é uma oportunidade para as empresas portuguesas, que não estão limitadas a recrutar talento em Portugal ou no bairro à volta. Vão poder também comprar serviços e adquirir e buscar talento e atrair talento que não precisa de vir para cá fisicamente e que pode estar em qualquer lugar do mundo a prestar serviço. E por isso também, ao nível do Governo e sobretudo para estimular a política de empreendedorismo em Portugal, vamos lançar o programa e-Residency, que na prática pretende exatamente ir buscar esta população de altíssimo potencial, que são os nómadas digitais, que não precisam de vir fisicamente para o nosso país. Claro que se quiserem vir serão também muito bem-vindos, mas não é disso que estamos a falar, mas é basicamente temos uma resposta que nos posiciona. Nós temos de ter a noção de que num contexto digital a ideia de fronteira acabou.
E, portanto, para o fluxo vai ser muito mais com o que isso tem de bom e de mau. Portanto, temos que perceber que as empresas estão a competir no mercado mundial para vender serviços, para recrutar talento, para ir buscar talento e para perderem também talento se não forem competitivas naquilo que oferecem aos nossos trabalhadores. Mas o que isto significa em termos de abertura de oportunidades para as empresas e para os trabalhadores é um mundo de oportunidades que nós temos que valorizar e ver como mesmo uma oportunidade que temos que aproveitar. Já abordaste há pouco a questão das startups e por aí, que eu penso que é um tema que tem estado sempre muito em cima da mesa dos últimos governos, não só destes, mas todos os responsáveis políticos têm feito um esforço sincero e grande para promover este tipo de empreendedorismo mais baseado na tecnologia. E eu penso que é óbvio, em particular a questão da Web Summit e depois todos os outros desenvolvimentos, Portugal começa a ter um aspecto de uma startup nation, não é? A minha questão é mais relacionada com a componente de capital, ou seja, Portugal é um país pequeno, temos problemas muito sérios em termos de capital para investir. A possibilidade de contar com capital estrangeiro, capital de fora para financiar negócios em Portugal é certamente um aspecto muito importante. Isso faz parte do vosso mapa de... Faz naturalmente. É que mais uma vez a ideia de que nós temos que pensar que a escala do país mudou e portanto não faz sentido pensar à escala nacional. A escala é global, é mundial e portanto é nesse contexto que nós temos que procurar as oportunidades e portanto para uma startup portuguesa poder hoje contar com níveis de financiamento que existem disponíveis no mercado internacional, é de facto uma coisa completamente disruptiva e que rompe com tudo o que era a tradição portuguesa. E isto é ainda mais valioso quando nós somos o país da Web Summit, temos anualmente um conjunto de investidores que têm acesso a fundos muito significativos que se deslocam ao nosso país para procurar oportunidades de investimento e, portanto, esta montra em que o país se transformou é uma oportunidade enorme para que estas empresas possam captar investimento de uma escala que nunca existiu em Portugal, porque nós, de facto, temos historicamente algumas limitações, até pela escala do país, de liquidez para injetar neste ecossistema. Agora, o que também é muito interessante, e tenho falado neste já há 16 meses que levo nesta função, portanto já assisti a 2 Web Summits, uma presencial e uma virtual, mas logo na primeira foi muito interessante nos contactos com alguns investidores internacionais que traziam, de facto, uma carteira para investir muito significativa e muito robusta e que vinham à procura em Portugal de oportunidades de investimento e, em alguns casos, levaram o dinheiro de volta por não encontrarem ainda número suficiente para, de facto, deixarem cá um valor de investimento mais significativo. Portanto, temos que perceber até que ponto é que nós temos, de facto, as propostas de valor e estamos a posicionar-nos e a vender-nos enquanto país de startups de forma muito, muito eficiente e muito eficaz para que estes fundos que estão disponíveis e que tipicamente o problema deles é onde é que eu vou investir, não é falta de liquidez. Quando pensamos à escala mundial não é esse o problema, pode ser um problema concreto português, mas lá está, nós temos que libertar-nos desta escala muito nacional que tem algumas vantagens enquanto país que está muito estabilizado, que tem de facto um contexto de grande paz, de grande estabilidade social e de grande segurança, mas que não nos devemos autolimitar por essa barreira, porque na prática de facto não é isso que está a acontecer e as dinâmicas não são essas. Mas nós podemos dizer que hoje em dia Portugal é um país amigo dos grandes investidores da área da tecnologia. Sim, sem dúvida. E é interessante vermos quando olhamos para os dados, está agora a decorrer com a IDC um estudo que vai nos dar aqui uma atualização daquilo que é o panorama, um snapshot à data de hoje do que é o ecossistema de startups em Portugal e de mais alargado até de investidores e de aceleradoras, mas é muito interessante nós constatarmos aquilo que foi a dinâmica ao longo dos anos e de como, mesmo em contexto de pandemia, o setor está em contraciclo, respondendo muito bem. Há um estudo de 2020, já em pandemia, que mostra que, ao contrário de quase todos os setores, o setor das startups cresceu e tem, de facto, não só oportunidades de investimento, como de crescimento de negócio efetivo, porque tem, na sua gênese, um modelo de negócio que está muito mais apto a concorrer e adaptado a um contexto de pandemia e de concorrência mundial. Por outro lado, também, o que também todos os indicadores demonstram é que o nível médio de diferenciação dos recursos humanos das startups é tipicamente muito superior e isso faz com que sejam muito mais competitivos porque induzem muito mais valor, estão melhor preparados para responder e são mais robustas do ponto de vista de proposta de valor.
Tem um modelo de negócio mais saudável, não é? Muito mais saudável. E, sobretudo, muito mais adaptado àquilo que é o contexto digital. Não, sem dúvida. E acho que falasse aqui, tocasse num ponto que é crítico, que é a questão da escala, né? Nós também na EDC, quando falamos e olhamos para o tema da transição digital, da transformação digital, daquilo que chamamos o Future Enterprise, é sempre preciso escala. E, portanto, temos que pensar Europa, mundo, quer numa perspectiva de atrair startups ou criar startups portuguesas que, obviamente, estejam viradas para fora, mas enfim, como disseste também há pouco, 99% do nosso tecido empresarial são PMEs, não é? E para essas empresas concretas, o que está a ser pensado para conseguir, obviamente são elas que têm que fazer esse caminho, mas o que o Estado, onde é que o Estado pode ajudar e concretamente agora que vamos ter, enfim, novos fundos europeus, o PRR, o novo quadro, pode-se partilhar aqui algum detalhe sobre como é que, quer em termos de regulação, quer em termos de fundos, como é que as PMEs do nosso país podem, de fato, dar esse salto tecnológico, mas, sobretudo, salto de escala para conseguirem se posicionar no mercado global? Nós estamos a trabalhar a dois níveis. Um que tem a ver com a criação de condições de fundo que estimulem uma capacidade concorrencial de todo o ecossistema, nomeadamente das PMEs, para se adaptarem ao contexto do digital. E desse ponto de vista, o que estamos a fazer são basicamente duas iniciativas. Uma que apelidámos de Digital Innovation Hubs, que na prática pretende criar um contexto de cluster, de adoção de uma agenda digital para cada um dos setores económicos que nos garanta que efetivamente está ao alcance de qualquer PME a capacidade de se digitalizar. E, portanto, temos um conceito de pôr em paralelismo e aproximar as grandes empresas que já têm incorporada muita digitalização e que possam funcionar como montras e arrastar, enquanto setor, outras PMEs. Temos também o objetivo, e portanto há uma rede europeia que está agora a ser formada, de Digital Innovation Hubs, que também cruza com algumas iniciativas que vinham do passado em Portugal, com os centros de interface tecnológico, com os collabs, portanto tudo o que eram iniciativas nós queremos que vertam para esta ideia de organização de cada um dos setores de indústria e de economia para termos uma agenda comum que ganhe escala e que permita que cada setor possa ser mais relevante em termos internacionais. Depois, ao nível regulatório, avançámos com uma iniciativa que vai entrar em circulação de processo legislativo muito brevemente, já esteve em consulta com vários setores, que é a iniciativa das Zonas Livres Tecnológicas, que pretende criar condições de experimentação, de prototipagem, de testes e de pilotos muito mais simples, uma lógica de fast track muito mais amigo da experimentação, sobretudo em setores que são altamente regulados e que nós sabemos que a regulamentação e muitas vezes a prática das entidades regulatórias é contrária à indução, à experimentação e à inovação. E, portanto, isso é essencial. E depois, os instrumentos financeiros. De facto, temos pela frente uma oportunidade gigantesca que tem a ver com o novo quadro comunitário que está agora a ser regulamentado, mas que se aplicará a partir de 1 de janeiro de 2021, para o horizonte 2030. E temos a famosa bazuca, relacionada com o PRR, que tem um conjunto de iniciativas muito concretas que pretendem exatamente promover isto. Apoio à digitalização de processos para PMEs, apoio à capacitação, apoio às test beds para apresentarmos esta lógica de demonstração em contexto real do que é que são processos de inovação e de incorporação tecnológica. Portanto, há aqui um espectro muito alargado de iniciativas, umas de apoio financeiro, umas de demonstração tecnológica, outras de capacitação, tirando partido das várias fontes de financiamento que, conjugadamente, criam um contexto de oportunidade muito grande. André, em relação aqui a este contexto de pandemia em que vivemos, o tema da tecnologia também tem sido levantado. Eu gostava de ter uma reflexão sobre a forma como o Estado conseguiu responder, no âmbito da tecnologia, às exigências que foram criadas quase de um dia para o outro, não é? Nomeadamente os temas mais, digamos, polémicos, como os computadores nas escolas, todas essas coisas. Como é que avalia genericamente a resposta do Estado a esta situação única, de emergência e que de um dia para o outro colocou em cima da mesa um conjunto de exigências que não existia no dia anterior? Nenhum país está preparado para uma pandemia e vimos isso transversalmente. Quer dizer, os países supostamente mais avançados, mais vanguardistas, com mais recursos, sofreram dos mesmos males e, portanto, há aqui um padrão comum de impreparação para um facto que é por si mesmo imprevisível e de uma magnitude que é avassaladora. E, portanto, era quase inevitável que pudesse acontecer algumas situações de pressão, de alguma ruptura ou de alguma dificuldade de resposta.
Dito isto, eu diria que, apesar disto, Portugal, no seu conjunto, conseguiu adaptar-se muito rapidamente, quer o setor privado, quer o setor público, e entrar num novo normal que eu acho que não compara mal com os outros países. Em concreto, sobre o tema das escolas, nós tendemos sempre, aqui em Portugal, se calhar é o fato português, tendemos sempre a ver o copo meio vazio. Sim, sim. Quando nós, em Portugal, nós distribuímos já 100 mil computadores com conectividade. Em Espanha distribuíram-se 50 mil. Em Espanha faz-se uma festa porque distribuíram 50 mil, aqui nós queixamos porque era preciso, era 1 milhão. Portanto, há aqui de facto uma gestão de expectativas que eventualmente, do ponto de vista da comunicação, pode não ter corrido bem, se calhar o próprio Governo contribuiu para essa criação de uma expectativa de uma ambição, mas que tem a ver com um plano estruturado que até é anterior à própria pandemia, de uma escola digital e que tem um horizonte de implementação que extravasa o período que esperamos nós da pandemia. Portanto, é um horizonte de legislatura em que nós estamos a cumprir várias metas e que tem uma visão de fundo, como eu expliquei, de mudança de paradigma de ensino e de aprendizagem, assente num dispositivo para cada aluno e para cada professor, conectividade, ferramentas digitais. Isto implica uma adaptação de todo um fluxo de uma cadeia de valor de educação que não se faz em 1 mês ou em 6 meses. Dito isto, acho que globalmente o que eu noto é que mesmo o setor dos professores, que à partida estaria menos preparado porque não fez um processo de capacitação, porque temos uma população docente um bocadinho mais envelhecida, na realidade houve aqui um sentido de urgência e um compelling event que obrigou toda a gente rapidamente a fazê-lo e, portanto, mesmo pessoas que estavam historicamente à margem do processo de digitalização, neste momento fazem parte do processo, estão perfeitamente integradas neste novo normal e perfeitamente aptas a trabalharem. O que temos que fazer agora é concluir todas as outras peças do processo. Então, temos já 100 mil computadores entregues, temos mais 350 mil que estão comprados a aguardar entrega, mas também temos de ter a noção de que há 2 constrangimentos. Um é o cumprimento escrupuloso de regras de contratação pública, que sabemos que são sempre imprevisíveis do ponto de vista de timing, e o tema da escassez no mercado internacional de componentes e de computadores, que fruto da procura massiva de todos os países, que de repente toda a gente acordou para o digital, fez com que houvesse de facto escassez naquilo que são os fabricantes mundiais de algumas componentes que impedem a entrega. Nós neste momento já temos a adjudicação feita, temos as condições de receber os computadores, só que os fabricantes dizem-nos que não têm capacidade de entrega. Não todas as nações à procura da vacina e dos computadores. Exatamente. Mas, André, em relação à escola, essa escola do futuro, como é que tu vês? Ou seja, para além dos computadores e da conectividade, como é que tu vês a escola do futuro? Ou seja, para além dessas 2 componentes, ainda é preciso mudar muita coisa na nossa escola. Ela muda logo porque nós temos hoje um rácio de computadores em sala de aula, no contexto escolar, de 5 alunos para cada computador. E que resulta até de um investimento que já tem há alguns anos. Portanto, houve aqui algum desinvestimento, diria, na última década, de estar constantemente a fazer reposição de estoques e a garantir que, do ponto de vista de equipamentos, estávamos de facto atualizados. Sim. Portanto, é preciso agora aqui um shot de investimento que garanta trazer uma atualização rápida para um patamar de 2021. Sim. Mas, como nós dissemos desde o início, isto não é um programa de distribuição de computadores. O computador é uma peça essencial, mas a conectividade é essencial. A componente de transformação dos próprios conteúdos educativos, que não são manuais escolares em versão PDF, são de facto ferramentas que induzem um nível de experiência de aprendizagem muitíssimo mais rica, a capacidade de extrairmos informação e conhecimento a propósito da performance escolar de cada aluno, que permite ajustar ofertas formativas àquilo que é as dificuldades de cada aluno, a avaliação de performance e fazer isto de uma forma muito mais interativa e muito mais rica, o que tipicamente com uma experiência em sala de aula de 30 alunos com um manual à frente não se consegue fazer. Eu acho que todos acordámos um bocado para uma realidade que é o modelo que temos hoje de sala de aula de 30 alunos em frente a um professor, não é um modelo que foi pensado por ser o mais eficiente que se conseguia imaginar. É um modelo que resulta de condicionalismos históricos e de herança, porque foi sempre assim. Mas se pensarmos no que é uma experiência verdadeiramente eficiente de aprendizagem, provavelmente não queremos aquele modelo de uma sala de aula com 30 alunos. Isto não quer dizer que vamos todos para o virtual, cada um para casa, em telescola, e a aprender à distância sem a riqueza da presença física num contexto de sala de aula ou de interação com o professor ou com colegas, que isso também é uma parte da formação, mas não tirar partido do potencial que o digital pode trazer na experiência de aprendizagem seria um erro histórico e nós não podemos continuar a cometê-lo. Certo.
Ainda em relação a esta questão da tecnologia, eu tenho uma curiosidade, é mesmo uma curiosidade sincera, e é em relação à aplicação do Stay Away, ou seja, foi uma aplicação que houve uma altura em que teve muito nas notícias e toda a gente falou muito, mas depois aparentemente desapareceu do espaço público e também, digamos assim, das ferramentas de gestão da crise. Eu não sei se honestamente, nem sei se é alguma coisa que diga respeito, mas tens alguma ideia de porque é que aconteceu assim? Porque aparentemente este tipo de ferramentas foi útil noutros países para tentar manter aliviar aquele processo de seguimento das cadeias, ser tão manualmente intensivo e por aí. Não sei, fiquei com uma curiosidade sobre o que é que se terá passado. Houve de facto um hype de procura e de atualidade, que de repente toda a gente, sobretudo os mídias, deram muita atenção ao tema. Ele foi de facto conduzido sobretudo pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia, que liderou esse processo e bem envolvendo a academia e várias entidades que colaboraram e empresas no sentido de encontrarmos uma app que estivesse alinhada com aquilo que era o padrão europeu e as ferramentas europeias que davam algumas guidelines sobre como o processo, do ponto de vista de garantias também ao cidadão, deveria ser desenhado, e isso conseguiu-se. Acho que foi um processo muito paralelo à generalidade dos países europeus. Concordo que a expectativa em relação ao impacto foi, em alguns momentos, empolada sobre aquilo que seria a capacidade da app em si mesmo resolver o problema de fundo. Nunca foi essa a expectativa do governo, nem a minha, nem acho que nenhum de nós. Mas houve, por experiências de outros países, que também não sabemos ao certo, sobretudo países de outras geografias que não europeias, onde toda a dinâmica de gestão, toda a preocupação, toda a forma de interação entre governo e cidadãos é tipicamente mais musculada, permite desenvolver apps que têm ferramentas ou funcionalidades que são diferentes daquilo que foi a solução adotada na Europa. Dito isto, é verdade também que a app serviu para alguma coisa. Houve, de facto, códigos registados, houve, de facto, pessoas que tiraram partido, houve vidas que foram salvas pela app. Agora, não com a escala, porque também se sabia que uma parte do sucesso decorria de uma adoção massiva da app, coisa que nós também sabemos que não aconteceu, pelo menos para chegar ao tal threshold de que se falava, que seria 50%, 60% da população. Nós não chegámos a esse patamar e, portanto, sem esse quadro de fundo, era difícil que o resultado fosse muito diferente daquilo que ocorreu, ou seja, aquém de uma expectativa de que fosse a ferramenta de base de gestão ou de tracking de qualquer situação de positiva. Mas acho que ainda assim valeu a pena, porque há vidas que efetivamente terão sido poupadas pelo facto de nós termos, de facto, alguns códigos registados, pessoas que foram informadas por via da app, que foram aos serviços de saúde e que facilitou o processo de tracking. Sim, por vezes eu pergunto isto também um bocadinho, que eu penso que uma pessoa responsável pela transição digital no Estado muitas vezes deve-se confrontar com tudo aquilo que a tecnologia permite. Sim. E a dificuldade de desenliar uma série de novelos na administração pública e dos processos, da forma como as coisas são feitas no dia-a-dia, que vêm em alguns casos, há dezenas ou séculos que são feitas de uma determinada forma, que não mapeiam para a tecnologia que nós podemos utilizar e que tornaria tudo muito mais simples, mas essa transição do papel e de tudo aquilo que foi feito antes para a tecnologia acaba por ser difícil, não é? E daí a pergunta sobre a app, até que ponto é que isso teria sido uma questão de adoção dos portugueses, teria sido uma questão relacionada, por exemplo, com a geração dos códigos, de todo o processo administrativo por trás, e daí o interesse, eu suponho, muitas vezes sejas confrontado com que tem uma solução tecnológica, mas o processo está uma complicação. Eu não sei o que é que dizer, não é? Outro dia que de facto estamos numa aceleração tecnológica brutal e que nota-se que cada vez mais é mais importante o papel do ser humano, não é? Ou seja, a questão de facto das pessoas no mundo mais digital é de facto as pessoas e tem a ver com o comportamento das pessoas, e esse é o principal desafio. E se calhar leva aqui, já estamos a chegar no final da nossa conversa, leva aqui ao próximo tema, que é de facto as pessoas são relevantes, é o mais relevante nesse processo de transformação. Nós sabemos também que hoje já e no futuro cada vez mais vamos ter uma vida, o conceito de lifelong learning, né? Vamos ter que continuar a aprender e a nos transformar ao longo da nossa carreira, mas se tivesse que dar hoje um conselho para os teus filhos em relação à carreira a seguir, ou o curso a seguir, ou pelo menos por onde começar, não é? Eu diria por onde começar.
tens, quais é que são as tuas... Eu já passei por esse processo, que eu já tenho um filho na faculdade e já tive que, de alguma forma, encaminhá-lo, mas de facto não interferi nada. Ele escolheu arquitetura e era a escolha que ele tinha desde sempre e, portanto, o meu apoio foi no sentido de faz uma coisa que gostes efetivamente, primeiro, porque não há nenhuma área que esteja excluída do processo tecnológico e, portanto, aquilo que eu acho que é o ganho que a tecnologia de competitividade e de indução de valor vai funcionar para qualquer área e, portanto, desde que esteja de facto estimulado, que o objetivo seja o da excelência, o da qualidade e de abertura para incorporar tecnologia e transformação naquilo que é a forma de trabalhar em qualquer setor, esse era o que eu lhe recomendaria. Agora, do ponto de vista de empregabilidade, alertei-o para que há áreas provavelmente com mais saída, mas ele foi a escolha dele e, portanto, respeito a isso. Mas tenho a consciência de que esse é um esforço que eu acho que como país temos que fazer e o Governo tem que ter um papel ativo nisto e está a tê-lo no sentido de, olhando para o mercado de trabalho, olhando para aquilo que são os níveis de empregabilidade de cada uma das áreas de formação, de facto criar condições para que nós possamos ter mais pessoas formadas em áreas que trazem mais valor à economia e mais valor à sociedade e mais valor aos próprios. Porque aqui continuamos um bocadinho numa lógica de reprodução do modelo anterior, com áreas que, como é óbvio, todas elas fazem sentido, todas elas trazem valor, mas umas trazem mais valor que outras e, portanto, e sobretudo porque há uma avidez no mercado de respostas em termos de competências que nós não estamos a conseguir responder e depois temos que lidar com outras áreas em que temos superávit de competências e que depois temos que as reconverter. Portanto, temos aqui um duplo prejuízo de pessoas que nem estão realizadas, nem conseguem encontrar as condições de vida, de remuneração para projetarem e realizarem os seus sonhos de vida e, por outro lado, depois temos que as reconverter e pagar novamente formação para que elas depois encontrem um caminho. Portanto, se conseguirmos logo de base influenciar para que o patamar de partida seja mais competitivo, era melhor. Sim, isso por vezes às vezes é só uma questão de transparência, que não é fácil, mas transparência, de mostrar quais são informação. os... Exato, dar informação e digamos, dar algum realismo, porque muitas vezes os miúdos quando vão para a universidade estão um bocadinho, têm uma expectativa um bocado desajustada da realidade. E, portanto, dar informação, haver transparência em relação ao emprego, à possibilidade de trabalho e todas essas coisas, acho que ajuda. Ninguém deve tomar decisões por quem quer que seja, mas pelo menos informar o máximo possível e que as pessoas saibam ao que vão. André, isso é a última pergunta. É mesmo para acabar, eu e o Gabriel temos andado a tentar ler um bocado mais e sempre temos convidados, pedimos umas sugestões de leitura. Não sei se tens assim alguns livros ou uma coisa assim que tenham marcado ou que achas que genericamente sejam interessantes e úteis para... Que me tenha marcado e que mais recentemente revisitei o livro e que achei que era ainda mais atual do que na sua própria origem, embora ele já seja um livro altamente vanguardista, foi claramente o 1984 do George Orwell, porque induz aqui uma visão premonitória do futuro. Ele é escrito em 1948, mas pretende projetar uma situação que é suposto acontecer em 84. Eu li-o em 88, 89, portanto no final da minha adolescência, e teve dois efeitos. Um que era o de convocar para a importância de nós estarmos atentos enquanto cidadãos. A história, não sei se vocês conhecem a história do livro, não é? Portanto, basicamente é um cidadão que na prática, sendo um cidadão obscuro, vê-se confrontado com a tarefa de combater um quadro de fundo de ditadura, de condicionamento de comportamentos. E depois outro aspecto muito interessante tem a ver com o papel da tecnologia, que o George Orwell em 48 projeta, em que a ferramenta de manipulação é exatamente a tecnologia. E como é tão atual que nós hoje estamos exatamente num ciclo da famosa pós-verdade, dos temas de privacidade, do controle e manipulação de informação, da desinformação, e como é que todos estes temas, sendo tão atuais hoje, nós temos respostas para eles. E portanto, tenho pensado sobre isso, como, para já, em 48, no pós-guerra, já estava tão presente esta dicotomia entre o papel do indivíduo, o conjunto do sistema, como é que nós regulamos, a ideia da distopia de futuro, de como isto pode ser tudo subvertido com relativa facilidade, e agora concretamente como é que nós, confrontados com a necessidade de regulamentar e de regular enquanto legisladores o digital, que é de facto um desafio. Sabemos que a velocidade do legislador é muito diferente da velocidade da tecnologia. Tipicamente o legislador anda mais devagar, porque também não se pode legislar o que não se conhece, mas é verdade que estamos confrontados com um desafio que é
face aos vários desafios em conflito, aos vários interesses em conflito, o papel que a tecnologia pode desempenhar a favor do bem, mas ao mesmo tempo garantir que aquilo que são efeitos colaterais são de facto combatidos ou indesejáveis e são de facto eliminados. E portanto é um livro que eu acho muito interessante e que recomendo. E depois, mais recentemente, também li um que não foi tão marcante, claramente, mas foi-me distribuído na minha vida anterior de mundo tecnológico, de empresa privada, num fórum internacional de que eu fazia parte, de National Technology Officers, apresentaram-me um livro de um escritor italiano, de um Carlo Rovelli, que faz uma síntese das principais questões da física, no fundo desconstruindo aquilo que são temas que tipicamente são pouco acessíveis. O livro chama-se 7 Brief Lessons on Physics. E basicamente o que ele fala são 7 temas da física, desde a mecânica quântica à teoria da relatividade, mas explicando-os não só do ponto de vista muito simplista do ponto de vista de linguagem, mas muito bem escrito do ponto de vista também literário. E portanto é muito interessante este livro, recomendo, é um livro de 100 páginas, mas que é muito, muito interessante porque ele desconstrói, explica e depois a conclusão com que se fica é que mesmo em relação à teoria da relatividade, a todo o desafio e a discussão que esteve na academia durante todo o século XX sobre como é que a física pode ser explicada e como é que nós transpomos isto para uma realidade concreta que seja inteligível para um cidadão comum, a conclusão que se retira do livro é de que basicamente nós estamos confrontados com um universo que é contínuo e em que a energia ora contrai, ora se expande, e que basicamente funciona quase como um oceano de marés altas e marés baixas, mas em que o oceano é sempre o mesmo. E, portanto, entre os buracos negros e as estrelas em expansão, nós estamos sempre a falar da mesma massa e do mesmo universo. E ele explica aquilo, depois mesmo literariamente é super saboroso, vale a pena, recomendo. Sim, senhor. Ótima sugestão, já tem um pelo menos aqui para seguir. André, fantástica conversa, obrigado, foi muito interessante. Começamos a conversa com a transição da tua carreira, que passou pelo digital e agora com esse desafio, com essa responsabilidade de ajudar ou impulsionar a transição digital em Portugal, passando pelas competências, pelas empresas, pela própria administração pública. Falamos depois sobre a importância das startups para a dinamização da nossa economia e para, no fundo, também trazer essa vitalidade, essa energia, essa inovação também a todo o ecossistema. E depois terminamos, enfim, a falar aqui um pouco sobre aquilo que é o futuro em termos de potencial de carreira e depois 2 excelentes sugestões de leitura. Portanto, olha, foi ótima a conversa. Também gostei muito. Gostei muito. Também aproveito para dar os parabéns pelo excelente trabalho que tens feito e que a vossa equipa tem feito. Obrigado. E esperamos certamente e vamos certamente colher os frutos nos próximos anos. Esperemos que sim. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado também pela oportunidade. Obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a nova IMS e com o apoio da Nexcellence. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint, knowledge to empower.